Olá, pessoal, sejam bem-vindos à quinta aula da segunda semana do nosso curso de Estatística para Todos. E agora, então, nessa aula a gente vai falar de como que a gente cria um histograma. O que que é a diferença entre o histograma e o gráfico de barras que a gente viu na aula passada? Bom, o histograma, pessoal, ele, embora seja parecido, na verdade ele tem uma questão diferente que é agrupar dados em classes. Então, ele representa classes, tá? Na hora que a gente for fazer o gráfico, cada barrinha está representando número de ocorrências em cada classe. Então vamos dar uma olhadinha melhor nisso, pessoal. Por que eu tenho que fazer isso? Veja que acontece a seguinte situação, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, uma pessoa que eu estou monitorando o rendimento dela. E tem uma outra pessoa também que eu sei o rendimento dela. E aí o que acontece? Eu gostaria de fazer um gráfico de barras para tentar identificar como é que está essa distribuição de renda e tudo. Só que o problema é que se eu pegar cada valor e for fazer uma ocorrência, tem frequência um, né? Esse aqui tem frequência um, vai ficar difícil de enxergar alguma coisa, tá? Então, para facilitar essa visualização, a gente define as classes, tá? Então, é necessário a gente definir classes e estabelecer um intervalo de valores, tal que, se aquele valor que eu estou olhando está dentro de um certo intervalo de valores para o qual eu defini que é a classe D, por exemplo, então a gente vai contando, olha, tem um valor aqui que pertence à classe D, outro valor, dois valores, portanto, que pertencem à classe D, e com isso a gente vai contando o número de dados em cada classe, tá? Bom, e aí o que acontece, pessoal? Imagina que agora a gente tem uma empresa com 100 empregados e a gente quer, então, descobrir qual que é a distribuição ou qual é a frequência de valores de rendimento de cada pessoa, das pessoas dessa empresa, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar, vou estabelecer faixas de mesmo tamanho. Repara aqui que você tem mais ou menos ali 199, um valor, o tamanho dessa faixa. Aqui também, tá? Então, você vai estabelecer faixas de mesmo tamanho e vai simplesmente olhar, por exemplo, esse cara, esse empregado e esse empregado caem dentro dessa faixa e você vai contabilizando o número de empregados ou a frequência de ocorrência de valores naquela classe. Então toma cuidado que agora não é mais categoria, por quê? Porque eu estou agrupando valores dentro de faixas. Eu tenho, portanto, classes, tá? Muito bem. E aí o que acontece, pessoal? Uma coisa importante da gente observar é que a gente vai ter, então, na verdade, a frequência de ocorrência de valores em cada classe. Quando a gente compila uma tabela dessa, a gente está observando isso. Só que agora eu estou agrupando informação, tá? Em classes. É o que a gente chama, portanto, de dados agregados, tá? É diferente do que a gente estava fazendo lá no gráfico de barras, que a gente não fazia essa agregação, tá? Lembrando que todo esse material, pessoal, tem o PDF lá na nossa página, depois você pode fazer uma leitura mais detalhada, mais atenta, tá? Então vamos pegar aqui, vamos resumir algumas das coisas importantes que aparecem nessa tabela aqui, tá, pessoal? A gente tem primeiro a classe, e a definição de classe é, antes de mais nada, dada pelo limite inferior e superior que estabelece quais valores estão dentro ou fora daquela classe, ou quais valores pertencem àquela classe, e de modo que eu possa contabilizar a frequência de valores ou o número de valores naquela classe, sendo que, nesse caso, essa faixa de valores, pessoal, está observando uma determinada variável, que são os ganhos mensais. Então, para cada elemento, eu vou observar a variável ganhos mensais e vou descobrir se ele se enquadra numa determinada classe ou não, tá? Um conceito importante, pessoal, que a gente tem que ter são as fronteiras de classe, tá? Como é que eu posso obter uma fronteira de classe? Então, imagina o seguinte, eu tenho uma faixa de 401 até 600, tá? E aí, o que que eu posso fazer? Eu posso pegar o limite superior dessa primeira faixa, dessa primeira classe, somar com o limite inferior da segunda faixa ou da segunda classe, dividir por 2, ou seja, obter uma média, e eu vou obter o que eu chamo de ponto médio, tá? Entre essas duas classes, tá bom? Isso é o que vai fornecer para a gente a fronteira de classe. Mais para frente a gente vai usar esse conceito, tá?
A amplitude de classe. Como é que eu construo, ou como é que eu obtenho a amplitude de classe, tá, pessoal? Eu posso obter o ponto médio, esse procedimento que eu expliquei aqui para obter esse ponto médio, né, que me dá a fronteira de classe, esse valor é útil para calcular a amplitude de classe. Claro que para a última classe não tem como eu pegar a faixa abaixo. Então o que que eu faço? Eu pego o limite inferior e subtraio meio, tá? E aqui o limite superior eu somo meio para obter o ponto médio, tá? Só que aqui o ponto médio é interessante para fazer o seguinte cálculo. Deixa eu voltar um pouquinho mais aqui. Que cálculo que a gente faz para obter a amplitude de classe? A gente pega a fronteira superior menos a fronteira inferior. No caso, a fronteira superior aqui dessa classe seria exatamente o que, ó? Então, a fronteira superior dessa classe seria 605 e a fronteira inferior seria 400,5, tá? Então, essas aqui são as fronteiras dessa classe. E aí, o que que você faz? Você subtrai 605 menos 405 dá 200. Para todas as classes você pode fazer isso, tá, pessoal? E aí, na prática, você vai obter que a amplitude da classe, de todas as classes, é igual, que é o correto, que é o certo, tá? Muito bem. E aí, o que que a gente tem? Tem um outro conceito que é o ponto médio ou marco da classe, tá? Isso é obtido como? Esse valor aqui, ele é obtido fazendo a média entre o limite superior e o limite inferior, tal como dado pela equação 4. Então, só para a gente ilustrar aqui, ó. Então, por exemplo, eu pego aqui o valor que é o limite inferior e o limite superior da classe, somo eles, divido por 2, tá? E vou obter o ponto médio. Ou seja, se você fosse fazer um desenho da sua faixa, né, da sua classe, que vai de 401 até 600, o seu ponto médio seria o quê? Seria o 500,5, tá? É esse valorzinho aqui. Esse é o marco da classe, certo? E aí, com isso, pessoal, o que que a gente tem? A gente tem um resumo que eu fiz aqui sobre limites de classes, fronteiras de classes, amplitude da classe e o ponto médio da classe, que são os conceitos aí que estão associados a quando a gente constrói as classes. Então, os limites de classe estão 401 até 600. Vamos nos fornecer, a partir desses limites de classe, as fronteiras de classe. Então, se você quiser um jeito simples de pensar isso pega o limite inferior, pega o limite superior e subtrai meio e você obtém as fronteiras de classe. Né? Aqui eu somei meio e aqui eu subtraí meio, tá? Para todo mundo. Depois que você obteve as fronteiras de classe, se você pegar o valor superior e o valor inferior, subtraiu superior menos inferior, deu 200. Você obtém a amplitude de classe. E para obter o ponto médio, você poderia fazer a média entre as fronteiras de classe aqui, né? Soma os dois e divide por 2 e daria para você o ponto médio da classe, tá? Bom, pessoal, todos esses conceitos são importantes porque, principalmente a fronteira de classe, para a gente identificar depois, para a gente contar depois se um determinado elemento está naquela classe ou não, tá? Tudo isso pode ser feito de forma automática por comandos em Python, que está na nossa trilha paralela, mas é importante você saber como isso é feito, como que isso é feito passo a passo, tá? Para saber, é só apertar o botão. Não, o que está sendo feito? Como é que é feito isso, tá? Para você entender tudo. É isso, pessoal. Então agora, próxima aula, a gente vai mostrar como é que a gente usa esses conceitos para obter o número de classes. Então ainda falta definir, mas como é que você chegou aqui? Tem que ser 6 classes, 10 classes, 5 classes, né? E aí, isso é importante para você poder construir o histograma. Então, a gente continua a nossa saga de construção do histograma na próxima aula. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E espero vocês na próxima aula. Um abraço e até lá, pessoal. Tchau.